Olá, estamos chegando mais uma vez com o nosso programa Santiago Entrevista, aqui pela TV Sete Lagoas, canal 9 da NET, também pela internet no www.tv7lagoas.com.br. É sempre um prazer estar com você aqui na sua casa, né? Entrando aqui pela tela da sua TV ou do seu computador. E hoje, nesta segunda-feira, um dia, digamos que muito especial para vários brasileiros e também para vários sete lagoanos. Nós estamos recebendo aqui hoje dois vereadores muito importantes em Sete Lagoas, que são os vereadores do Partido dos Trabalhadores. Conosco aqui o Dalton, né, e também o Caramelo. Posso falar Caramelo? Claro. Né? Recife, né? Nós estamos recebendo os dois porque a gente combinou desde semana passada que a gente receberia aqui os vereadores de Sete Lagoas que estiveram apoiando, né, o candidato vencedor das eleições a presidente da República. E como tivemos a Dilma Rousseff como vencedora, a gente vai bater um papo com eles aqui agora, falar um pouco da campanha, né, como aconteceu, e também de agora para frente, o que pode acontecer no cenário tanto nacional como municipal. Prazer, Caramelo, estar recebendo você de volta. Prazer todo meu, Santiago, de retornar aqui. Um prazer com o Daltinho, companheiro de bancada, amigo de guerra, né? E é um prazer estar aqui novamente. Estamos aqui para, né, debater a vitória da nossa presidente Dilma Rousseff, né? Uma vitória marcante, né, e muito importante para o nosso futuro, nosso país. Dalton. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, Caramelo. Eu lembrei hoje de manhã, Dalton, que na eleição passada você participou, se não me engano, foi com uma apresentadora que a gente tinha, logo após a eleição, você também participou de um programa, né, falando sobre as eleições. Foi a Cíntia, Cíntia, você Cíntia da Violi, né? Isso, né? Foi mesmo. Naquela época você também participou falando sobre, né, a sua visão do que seria os próximos 4 anos. Você acha que aconteceu de acordo com suas previsões? Eu estou aqui tentando lembrar que direito. Eu lembro que foi a gravação, foi lá na casa, foi lá na Boa Vista. Na Boa Vista. Eu acredito que houve uma mudança de cenário, igual teve os movimentos de junho do ano passado, né? Que atravessou-se o cenário, as pessoas todas vindo na rua pedindo mais mudanças, e parece que inverteu-se o paradigma, né? Uhum. A direita, a ala mais conservadora se apropriou mais do discurso de mudança, né? Então eles, ao invés de a gente ter mais respostas do nosso campo, que é um campo mais popular, que está mais na pauta as transformações populares, transformações sociais, a direita assumiu bandeiras ali com problemas do nosso governo e tudo, e a coisa deu uma guinada mais para a direita. Então, por exemplo, os ambientalistas. Então, aos ambientalistas quererem uma modificação, eles estavam se unindo aos desmatadores, sabe? Então, houve mudanças, e que a história ela não é um córrego tranquilo, né? Ô Caramelo, eu percebi, né, que esta eleição ela teve um diferencial dos últimos anos, né? Ficou, como se diz, pau a pau. A diferença é muito pequena a nível nacional. E ao longo dos anos, né, desde que o PT assumiu, vem caindo a diferença, né? Você conseguiu já analisar isso, ter uma noção do que seria isso? O que eu acho é o seguinte, né? Quando aconteceu as manifestações, 70% da população queria mudança, né? E eu acho que continua querendo, tá? Esses 70%. Só que na hora de votar, né? Quais as mudanças? As mudanças de postura e tal. E o senador Aécio Neves não conseguiu implementar, falar que mudança ia ser feita, né? Mudança, mas o pessoal que chamava Bolsa Família, mas ele falou que ia ampliar a Bolsa Família, né? A Marina falou que ia ter 13ª Bolsa Família. Então a questão da corrupção é inerente ao partido, quase todos os partidos estão envolvidos. Então, que mudança, né? Agora, quando é a questão do PT, eu acho o seguinte, realmente, né, se você analisar o presidente Lula, né, todas as duas ganhando no segundo turno, né, com torno de 60%, 60 e poucos por cento, foi caindo, e agora, né, estamos batendo 52%. Então, eu acho que a população está dando um recado ao PT. Realmente, as mudanças, né, que o partido fez
foram relevantes, mas eles querem mais, né? Por exemplo, tirou a população da pobreza, o negócio assim, e aí a classe média, né? Tá querendo mudança, né? Então, assim, a Dilma, né? No nosso partido, nós temos um desafio muito grande, que eu acho que, tipo assim, nos foi dado mais uma oportunidade, né? De provar que temos condições de fazer essa transformação que o brasileiro tanto espera. Então, eu sinto isso. E, só para resumir, eu acho que quem ganhou essa eleição, a Dilma foi importante, o Lula, assim, mas foi a militância do PT. Eu acho que o PT, Acordou, né? eu acho que o PT, em relação aos outros partidos, né, a grande diferença, nós temos uma militância que, quando é provocada, ela é demais, né? Aqui em Sete Lagoas mesmo eu posso falar, pareceu, né, a gente parece gente assim, a gente não conhece, voluntário, pedindo apoio, pedindo adesivo, querendo trabalhar, né? Então, assim, no meu modo de ver, entendeu? Quem fez a diferença, né, determinante essa eleição foi a militância que os outros partidos, na minha opinião, não têm. Eu vou perguntar para vocês dois, né? Vocês, quem achar melhor para responder essa pergunta. O Partido dos Trabalhadores, desde seu início, veio como um partido que defendesse principalmente essa classe dos trabalhadores, principalmente de indústria, né? E ao longo dos anos parece que veio mudando com essa união que teve, principalmente com o PMDB para sua eleição, aproximou mais do lado empresarial. Como que está hoje o PT? O PT, ele é um partido que tem na sua formação, no seu processo ideológico, um contato com as classes populares, com os movimentos sociais, né, com formas de ação nesse sentido, de mais participação democrática. Essas ligações, elas estão de pé, elas são observadas, né? Em lugares que o PT é administrador, há muitas dessas experiências, né? Em Belo Horizonte tem orçamento participativo, tem feira de alimento a baixo custo. Então, a sociedade, ela tem um grande interlocutor com as classes mais baixas, que é o PT, né? Nós não temos esse ator social, ele é presente mais no PT. Os outros, as massas, os trabalhadores, a aceitação. O PT tem um capital cultural nesse sentido, né? Lógico que ele é governo, ele tem que se aproximar do empresariado também, né? Ele é governo 12 anos, vai para 16 anos, então ele tem que conversar com o empresariado que conhece aí o processo econômico, a rodada dos negócios, a rodada das tecnologias. Então ele tem que dar conta desse diálogo também, né? Ele tem que em Sete Lagoas, como é que é o diálogo? Porque vocês dois são os vereadores pelo PT, né? Vocês são realmente os representantes aqui do PT junto à população. Como é que é o diálogo, o contato lá no gabinete seus? Na verdade, o que acontece? O nosso partido, né, depois pode verificar aí, é o único partido que encontra todo mês, tem reunião diretória, reunião executiva, né? Certo. Onde as pessoas podem participar, opinar sobre o mandato, a gente é livre. Quando um assunto mais grave, por exemplo, o IPTU, a questão da verba, de aumento da verba do gabinete, a gente leva para o partido, a decisão é partidária, né? As pessoas dão opinião lá, é votado, a gente segue a orientação. Então, assim, o partido, nós somos muito abertos, né, a conversar. Por exemplo, agora teve a votação do voto aberto, né, fim do voto secreto na Câmara, não passou, e alguns setores da cidade me procurou para a gente tentar fazer um projeto de iniciativa popular, entendeu? Nos procurou, vai procurar o Dalto, para a gente fazer junto, né, com o restante das pessoas que apoiam lá, para a gente voltar a esse assunto. Nós perdemos, né, a votação lá, mas não perdemos a batalha, mas não perdemos a guerra. Então, você me dá uma partezinha nisso aí? Claro. Eu até quero transmitir para vocês dois, né, a manifestação de várias pessoas telespectadoras da TV Sete Lagoas, totalmente decepcionados com o que aconteceu, né, e reiterar que a população quer sim o voto aberto. Então, tem criticado bastante, e eu acredito que os vereadores que votaram contra, eles serão punidos na próxima eleição. E aí, pegando esse gancho, qual que é o nosso próximo passo? Até dando, né, a informação para os eleitores, né, Sete Lagoas, aí, todos os Sete Lagoas. A ideia nossa é fazer um projeto de iniciativa popular, entendeu? Mostrando que a população quer o voto aberto.
né? Então nós vamos agora organizar, vou colocar uma tenda ali no CAT para recolher assinatura. Nós vamos utilizar o vereador Douglas, que está apoiando, né? Também vai usar a rádio, aqui a televisão, convocar a população a participar. Então o PT é isso, né? Assim, eu tenho muito orgulho, né? A gente, quando o país ficou dividido aí, mas, ó, sai do PT, a corrupção, né? Eu, ao contrário, reforço, é igualzinho, eu sinto assim. Eu não sei, o Dalton acho que é fundador, eu tenho 25 anos que eu sou filiado ao PT. Então é como se eu na família, né? Quando você está com um problema, a pessoa envolve questão de droga, então você troca de família. Você não pode tocar de família. Então a gente tem que ficar mesmo, porque alguns companheiros nós cometeu erro, nós temos que ficar lá para melhorar, para voltar à origem de movimentos sociais, entendeu? Então dá força para a gente continuar e lutar, mostrar que o partido, né, comete erros também, nós estamos sujeitos a erros, mas que a gente tem que enfrentar. Já pensou se toda vez que tiver um probleminha a gente mudar de partido, igual várias pessoas fazem, tem gente que você não consegue nem identificar, né? Dá do PT, caramelo do PT. Tem gente aí que já foi 8, 10, 15 partidos, então não tem sentido isso, né? Eu acompanhei alguns comentários de especialistas políticos ontem, após o resultado, e veio dos Estados Unidos uma colocação de que ganhou o Bolsa Família. Eu queria que vocês colocassem para o nosso telespectador a importância, né, quando se diz isso, ganhou o Bolsa Família, porque eu acho que vai de encontro com o que o Caramelo falou, né, que é um partido que pensa principalmente nas classes mais baixas, e eu acho que uma coisa tem sincronia com a outra. Vocês acreditam que nesse mandato realmente vai melhorar essa política de atendimento social às classes mais baixas? O programa Bolsa Família é um programa que, de olho numa questão muito grave da sociedade brasileira, que é o risco alimentar, né? O país, as pessoas passavam fome. Então, se aperfeiçoar o programa social é associado à presença da criança na escola, né? Como assim, há uma contrapartida, digamos assim, a população oferece alguma integração social para manter a estrutura da família, para manter uma orientação dela com a escola, e recebe o provento, que é um provento muito baixo, né? O provento era R$75, deve estar no máximo até R$150 aí, que uma família recebe. Em Sete Lagoas, que deve ter aproximadamente 8 mil famílias que recebem. Aí o sistema fala se eles estão entrando no mercado ou não. A secretaria, ela segue o modelo do Ministério do Desenvolvimento Social, tem que ficar ali o tempo todo conferindo, visitando, se a pessoa precisa ainda receber o benefício. Então foi uma forma de enfrentar a desigualdade extrema, né, que tem dentro do país. E isso causou um efeito positivo, porque isso movimentou um pouco a economia na classe C, né? Isso causou essa transferência de renda, digamos assim, foi absorvida por outras classes também. Então, no momento que o país estava muito internacionalizado, com o capital sofrendo com o problema de abertura, essa adaptação à abertura econômica, com a privatização de muita parte das empresas públicas, mas também com compra de muitas empresas privadas, esse fortalecimento do mercado nacional, que veio segurar uma boa parte da onda da economia aí, sabe? Então agora, mas qual que é o limite desse programa? Até onde ele vai? Como é que ele vai se transformar? Ele vai ser sempre uma coisa nesse sentido? Essa é a discussão que... É o que eu acho que o Bolsa Família, né, cumpre, né, uma etapa muito importante. Haja visto que todos os candidatos, nenhum teve a audácia de falar que ia acabar com o Bolsa Família, né? A Marina Silva chegou até a falar no 13º do Bolsa Família, né? Então agora, só que saiu, o pessoal saiu da classe C, né? E agora eles querem, né? Já saiu do patamar. E agora nós temos que dar uma resposta para esse pessoal que saiu do patamar e que eles querem outros benefícios, né? Melhoria, aí já vem lá os cursos, né, o incentivo justamente, de juros baixos para empréstimo para quem quer investir. Justamente, as pessoas que saíram no negócio todo assim, agora querem uma saúde melhor, né? A questão de educação básica, por exemplo. Você acha que a educação, por exemplo,
eu acho que foi uma resposta bacana que eu acho que a Dilma deu para ela, foi a questão das escolas técnicas, né? Pô, em 8 anos eles fizeram 11, nós fizemos 400 escolas técnicas. Então, é uma diferença muito grande, né? Então, essas pessoas, né, principalmente da classe C e tal, e a nossa classe, a classe média, que espera agora dessa classe, tipo assim, nós temos paciência, né, com as pessoas da classe mais baixa. Então, agora, espero que o governo, né, nosso governo tenha condições também de dar uma resposta melhor para essa classe, né? Porque foi a classe que eu acho que nós perdemos muito voto, né? Na verdade, eu considero, não sei se vocês concordam comigo, que a forma que foi feita a campanha, ela foi uma forma muito negativa, os ataques principalmente, e essa comparação dos dois governos, né? O governo do PSDB com o governo do PT. Eu acho que isso aí deixou muito a desejar, porque a gente gostaria de estar ouvindo as propostas. Justamente. Né? Então a gente ouviu muito pouco proposta, apesar de que depois eu fui entender um pouco com relação às propostas do PT, que não existiram, mas é porque é o seguinte, eu acho que deu para subentender que nós estamos com as propostas em andamento. Justamente. Né? Nós estamos governando. E aí restou ao eleitor o seguinte, votar se ele concordava com o que está acontecendo, né? E dar sequência naquilo, ou parar com tudo e começar do zero. É isso, né? mesmo. Entendi errado ou não? Não, eu acho que você tem razão. Inclusive é o seguinte, aí agora, né? O que é o próximo passo? As pessoas querem uma reforma política, né? Eu acho fundamental uma reforma política, né? Os empresários estão aguardando, né, o melhor relacionamento com eles, né? Eles não estão muito satisfeitos, né? Então, assim, a presidente Dilma, o nosso partido, nós temos um desafio muito grande, né? Fico brincando com o Dalva, imagina só, nós temos mudado, nós temos o governo federal, agora temos o governo estadual, né? E então é uma responsabilidade muito grande, assim, nós vamos ser cobrados a todos, então a gente torce, né, para que seja feliz nas escolhas, né, dos ministérios, dos secretários aqui no estado, né, para que continue, né, evoluindo, porque, igual eu te falei, realmente ficou claro que a população, né, nós ganhamos a eleição, mas que quer mudanças, né, tem que ter melhorias. Dalto, eu vejo que você falou aí sobre economia. Nós estamos com um problema muito sério na economia do país, parou de crescer, né? Estamos com um índice super baixo, com a inflação que voltou. A partir de agora, qual que você acha que deve ser a primeira ação da presidente Dilma para a gente mudar esse cenário? Olha, a inflação, por exemplo, a gente tem que entender, tem que chamar, tem que fazer um diálogo, igual o Caramelo falou aqui, vamos tentar entender o que acontece e para onde são as saídas, quais são as principais críticas, né, ao processo. A inflação, ela um pouco pela falta de investimento e infraestrutura, que o cara não expande e acaba aumentando os preços, mas é também por aumento do consumo, que o consumo está aquecido, as pessoas estão consumindo muito mais, então isso também gera uma pressão inflacionária. Então saber o que está acontecendo. Há críticas assim de haver muito investimento em setores de baixa produtividade, igual frigoríferos, essa pecuária de corte, de friboi, essas coisas, enquanto a cana-de-açúcar enquanto o setor de produção de energia do álcool está sofrendo. Então, algumas coisas são muito claras que o governo vai ter que resolver. Agora, a gente não sabe qual que é o impacto da crise, se tem uma crise muito forte externa, ou se cabe um empresariamento político de abrir mais mercados para os produtos brasileiros, uma coisa que o Lula fez, principalmente no primeiro mandato. Fez no primeiro mandato muito bem, todo mundo ia no Irã, todo mundo criticava ele, mas ele abriu portas em todos os países, né? O próprio capitalismo também, ele começa a ter, durante esse tempo todo que caiu, que não há uma crítica mais forte, desde que caiu o Muro de Berlim em 1989, até agora não houve uma crítica também à forma de desenvolvimento do sistema. Agora parece também que a gente vai ter também uma coisa mais sistematizada, que você vê
os estados, eles se esforçam, eles gemem para crescer 1%. E a renda dos mais ricos está mais de 4%, mais de 5%. Então, a transferência de renda, hoje eu vejo os Estados Unidos, 1% dos Estados Unidos domina 50% do PIB. No Brasil, 15% controla 50% do PIB. Então, o sistema também tem produzido uma distorção que não está fácil para as economias. O economista que fez parte daquele grupo da Marina, ele fez um comentário que o Brasil está com um problema muito sério na produção, principalmente produção para exportação, que o Brasil hoje não acompanha o mercado mundial, porque o mercado mundial está produzindo em conjunto, né? Vamos colocar, por exemplo, a produção de automóveis, né? Você tem países diferentes produzindo o mesmo carro, né? Em uma união, e que o Brasil não, o Brasil está separado disso, né? Nós temos aí um commodity muito forte, mas porém, né, nós perdemos as nossas riquezas, porque nós continuamos mandando as nossas riquezas para fora, né, por um preço muito baixo, e que faltaria esse entrosamento internacional. Você acha que essa política internacional também vai ser vista? Eu creio que sim, mas eu acho que o Brasil, por exemplo, se um país igual a Argentina tem uma produção em partes parecida com o país, mas a Argentina tem 40 milhões de habitantes, né? O estado de São Paulo tem mais população do que a Argentina. O Uruguai tem 3 milhões de habitantes. O Chile tem 20 e poucos milhões de habitantes. Então, com uma produção qualquer, porque todos os países têm que colocar um pouco no mercado externo, porque depende, né, da expansão econômica. Então, os países têm pouco espaço, todos os países têm pouco espaço no mercado externo. Nós, um país de 200 milhões de pessoas, como é que nós vamos caber no mercado externo a ponto de repartir nossas riquezas, de traduzir isso para 200 milhões de pessoas? Se for todo mundo produzir, haja mercado, né? Eu só dou aqui, Doc. Eu acho que a Dilma, né, tem que, ela tem que pensar muito bem na escolha do ministro do Planejamento, entendeu? Inclusive para acalmar os empresários, né? O diálogo, abrir o diálogo, né? Ficou evidente, né, a divisão do país, né, pela eleição, né? Alguns estados, domínio deles, outros nós. Então tem que ter união, né? Eu acho que até não é muito assim, a gente que tem, né, as notícias que tem, que a Dilma é meio centralizadora, né? Inclusive, eu queria fazer um comentário sobre isso aí. Eu até comentei com o Sérgio aqui na televisão hoje, pelo seguinte: falou-se que a Dilma é muito centralizadora e, inclusive, agora ela terá que ser mais ainda. Porque, por exemplo, ela teve que despedir 4 ministros que se envolveram nesse escândalo, né, do Petrolão aí. Agora você imagina, se ela nomeia alguém lá, ela tem que deixar essa pessoa trabalhar, né? Ela precisa de que essa pessoa trabalhe. Mas se esse cara vai lá e faz alguma coisa errada, quem vai pagar o pato? Ela quem vai pagar. Então, assim, essa questão dela ser centralizadora, ela não está errada. Não, eu falo assim, por exemplo, o grande padrinho é o Lula, né? Então eu acho que ela tem que sentar, conversar muito com ele, tomar os conselhos, conversar com a oposição, né? Com o próprio AES, com todo mundo, porque o momento agora, na minha opinião, a palavra antes na moda era mudança, né? Para mim agora é união, entendeu? E tentar fazer um diálogo, abrir um diálogo mesmo. E para mim, a escolha do ministro do Planejamento, entendeu? E da Fazenda, é muito importante, entendeu? Com certeza. E a minha opinião, ela tem que ser tomada ser muito feliz nessa escolha, né? Porque realmente o país está passando um momento difícil, né? Isso é fato, não adianta a gente correr, falar, não é, né? Eu acho que na campanha ela admitiu muito, não ia fez certo, como é que ela vai admitir em plena campanha eleitoral, mas agora realmente é a hora de atacar isso aí, né? Com certeza. Ô Dalton, você deve ter ouvido o pronunciamento da Dilma, né, logo após o resultado. Qual que você acha que foi o recado ali? Olha, ela demonstrou, acima de tudo, está muito consciente da posição dela, né?
ela estava se permitindo alguns poucos momentos de alegria que o povo não estava permitindo que ela falasse, né? Que é uma emoção muito forte, a gente vendo assim, a gente fica, não tem como não ficar emocionado com o tamanho, né, do negócio. Mas ela quis falar que ela quer a união, que ela vai dialogar, né, que ela vai chamar as pessoas, quer dizer, ela está atenta, ela está consciente da responsabilidade que ela está, e ela fala que ela está muito mais preparada, que ela está muito mais experiente, que ela ficou muito sozinha no primeiro mandato, aquela coisa com o Lula, tipo assim, a presença de Lula, ela acabou afastando o Lula, porque quem que mandava. Então agora acho que tem um espaço maior para articulação política com Lula, dela saber quem são as melhores pessoas, porque os ministros, o conhecimento econômico, o conhecimento administrativo, tem pessoas que têm um conhecimento muito grande, né, que pode dar uma contribuição muito maior, ela pode estar mais à vontade para trabalhar em equipe, ter um diálogo maior, que eu acho que é efetivamente o que ela vai fazer. E ela disse que vai ser mais Dilma, né? O que você acha que é isso, hein? Ser mais Dilma? Eu acho que aqueles atores que representam ela podem falar bem, né? O Sérgio. Não, eu entendi que ela realmente vai tomar mais a rédea das coisas, né? Vai decidir certas coisas mais ao jeito dela. Mas acho que isso não quer dizer necessariamente, porque se você segura muito as rédeas, você segura muito a turma. Se você dá espaço da liberdade, você intervém menos, mas a coisa cresce mais, né? Você tem que conquistar pela humildade, pela simpatia, por falar alguma coisa que não pode ser negada, né? No ponto da humildade, da sabedoria, que essa é a melhor forma de governar. Se você vem cá, eu quero saber o que você está fazendo, isso você não pode, aí ela vai ser a ministra em vez de ser a presidente. Né? Tem uma coisa interessante na eleição, Santiago, você viu, por exemplo, o PT de São Paulo saiu, né, muito mal, né, derrotado. Foi. E a gente sabe que tanto o PT como o PSDB de São Paulo são os fortes, né, no país. Então eu acho que até isso para ela, eu acho que vai ajudá-la, sabe? Vai. Porque a carga, a pressão dele vai ser um pouco menor. Eu acho que para a gente, em Minas Gerais, foi ótimo, né? Porque dos grandes estados, vitrine, né? O PT só elegeu em Minas Gerais. Então, eu acho que o Fernando Pimentel, entendeu? Alinhado com a Dilma, ele tem a chance de fazer um governo de Minas, assim, excelente. Acho que obras aí que estão aí, né? Há muitos anos, aí o metrô de Belo Horizonte, a 381, algumas coisas assim. Na minha visão de ver, né, as coisas, né? Eu acho que se não sair agora, não sai mais não. Entendeu? Vou deixar esse assunto para depois do intervalo, mas eu queria só um comentário seguinte. Ela falou na fala dela em quebra de monopólio. O que vocês acham que ela quis dizer com isso? Até um dos fatores pode ser, porque realmente, né? Por exemplo, tanto o PT como o PSDB, de quase todos os partidos, quem é forte, quem comanda é parte de São Paulo, né? Então, por exemplo, no caso dele, é claro que eu não está desejando derrota, mas eu acho que pro final, para a gente, né, de Minas Gerais, de Sete Lagoas, foi muito bom o PT não ter saído bom em São Paulo, né? Porque aí eu acho que Minas Gerais, né? Eu acho que o Fernando Pimentel, por exemplo, eu acho que, na minha opinião, né, ele tem tudo para virar ele hoje é uma liderança, né, estadual, muito forte, mas tem tudo para virar uma liderança nacional. Com certeza. Tá, vamos fazer então um pequeno intervalo, né, intervalo rápido. Daqui a pouquinho nós voltamos conversando aqui no Santiago Entrevista com o vereador Carabello e Dalton.